depois de comentar todos os representantes da ONU aqui presentes, os nossos governadores, os nossos senadores, os ministros do meu governo e minhas ministras, eu queria dizer para vocês que é muito difícil falar sem que antes a gente possa homenagear o povo do Pará. Vocês que vieram de outros países para participar dessa convenção, vocês, por favor, prestem muita atenção, que vocês vão participar de um evento num estado que tem um povo maravilhoso. Vocês vão ver homens e mulheres muito alegres, muito educados, que vão cuidar de vocês aqui nessa cidade como vocês jamais foram cuidados. Eu quero agradecer a minha equipe da Casa Civil, representada pelo Rui Costa, ao governador Helder Barbalho, pela realização dessa proeza de fazer a COP no coração da Amazônia, no estado do Pará e na cidade de Belém. Tirem proveito dessa cidade, tirem proveito da alegria, tirem proveito da beleza e tirem proveito da alegria, do charme, do carinho e do amor de homens e mulheres que vão receber vocês. Sobretudo, tirem proveito da culinária do Pará. Tirem proveito. Aqui vocês vão comer comida que vocês não comeram em nenhum lugar do mundo. Talvez o melhor peixe. E não se esqueçam de comer a maniçoba. O tradutor pode traduzir direito aí, porque maniçoba, que nós estamos numa disputa entre o Pará e o Rio de Janeiro e Bahia para ver qual é a maniçoba melhor. E queria dizer para vocês que fazer a COP aqui é um desafio tão grande quanto a gente acabar com a poluição do planeta Terra. Seria mais fácil ter feito a COP numa cidade acabada, numa cidade que não tivesse problema. E nós resolvemos aceitar o desafio de fazer a COP no estado da Amazônia para provar que quando se tem disposição política, quando se tem vontade e quando tem compromisso com a verdade, a gente prova que o homem não tem nada que seja impossível para ele. O impossível é a gente não ter coragem de enfrentar desafios. Portanto, meus parabéns a vocês, delegados e delegadas, representantes de governos, e ao povo do Pará. Parabéns por darem a todos nós essa lição de civilidade, essa lição, diria, de grandeza humana, provando que se os homens que fazem guerra tivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão para a gente acabar com o problema que mata, do que colocar 2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado. Há mais de 30 anos, na cúpula da Terra, os líderes do mundo se reuniram no Rio de Janeiro para debater o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente. Naquele momento, o multilateralismo vivia seu ápice. O mundo adentrava a chamada década das conferências, da qual emergiram as grandes bússolas que guiaram a humanidade ao longo dessas 3 décadas. Entre elas estão o conceito de desenvolvimento sustentável e o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas, legadas vivos do Rio de 92. Hoje, a Convenção do Clima retorna à sua terra natal. Ela faz o caminho de volta para recuperar o entusiasmo e o engajamento que embalaram o seu nascimento.
pelas próximas 2 semanas, Belém será a capital do mundo. Governadores, prefeitos, parlamentares, cientistas de organizações da sociedade civil farão parte desse grande esforço coletivo em prol do planeta. Trazer a COP para o coração da Amazônia foi uma tarefa árdua, mas necessária. A Amazônia não é uma entidade abstrata. Quem só vê floresta de cima desconhece o que se passa à sua sombra. O bioma mais diverso da Terra é a casa de quase 50 milhões de pessoas, incluindo 400 povos indígenas, dispersa por 9 países em desenvolvimento que ainda enfrentam imensos desafios sociais e econômicos. Desafios que o Brasil luta para superar com a mesma determinação com que contornou as adversidades logísticas inerentes à organização de uma conferência desse porte. Quando vocês deixarem Belém, o povo da cidade permanecerá com os investimentos de infraestrutura que foram feitos aqui para receber vocês. E o mundo poderá, enfim, dizer que conhece a realidade da Amazônia. Nos dias que antecederam essa conferência, chefes de Estado e de governo, ministros de Estados, representantes de organizações internacionais e da sociedade civil se reuniram na cúpula de Belém pelo clima. Lançamos o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, um mecanismo inovador que angariou num só dia 5 bilhões e 500 milhões de dólares em anúncio de investimento. Adotamos compromissos coletivos sobre o manejo integrado do fogo, o direito à posse da terra por povos indígenas e tradicionais, a quadruplicação da produção de combustíveis sustentáveis, a criação de uma coalizão sobre o mercado de carbono e o alinhamento da ação climática ao combate à fome e à pobreza. E mais, é a luta contra o racismo ambiental. A cúpula de Belém foi o ponto de chegada de um caminho que o Brasil convidou a comunidade internacional a percorrer ao longo de suas presidências no G20 e nos BRICS. A síntese dos elementos que recolhemos dessa trajetória está contida no chamada ação que lançamos após a cúpula, o título de contribuição aos debates na COP e além dela. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná, no sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Das secas e incêndios na África e na Europa, as enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis. A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria afadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada. No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a 1,5 graus na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr. Queridas amigas e queridos amigos, nosso chamado à ação está dividido em 3 partes. Na primeira parte, faço um apelo
para que os países cumpram os seus compromissos. Isso significa formular e implementar as contribuições nacionalmente determinadas, ambiciosas, assegurar financiamento, transferência de tecnologia e capacitação aos países em desenvolvimento e dar a devida atenção, adaptação aos efeitos da mudança do clima. Na segunda parte, conclamo os líderes mundiais a acelerar a ação climática. Precisamos do mapa do caminho para que a humanidade, de forma justa e planejada, supere a dependência dos combustíveis fósseis e reverta o desmatamento e mobilize os recursos para esses fins. Avançar requer uma governança global mais robusta, capaz de assegurar que as palavras se traduzam em ações. A proposta de criação de um Conselho do Clima, vinculado à Assembleia Geral da ONU, é uma forma de dar a esse desafio a estatura política que ele merece. Partimos para um rápido break para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta com o presidente Lula na COP30 já já. A colocar as pessoas no centro da agenda climática. O aquecimento global pode empurrar milhões de pessoas para a fome e a pobreza, fazendo retroceder décadas de avanço. O impacto desproporcional da mudança do clima sobre mulheres, afrodescendentes, migrantes e grupos vulneráveis deve ser levado em conta nas políticas de adaptação. É fundamental reconhecer o papel dos territórios indígenas e de comunidades nacionais nos esforços da mitigação. No Brasil, 13% do território são áreas demarcadas para os povos indígenas. Talvez ainda seja pouco. Uma transição justa precisa contribuir para reduzir as assimetrias entre o norte e o sul global, forjadas sob séculos de emissões. A emergência climática é uma crise de desigualdade. Ela expõe e exacerba o que já é inaceitável. Ela aprofunda a lógica perversa que define quem é digno de viver e quem é digno de morrer. Mudar pela escolha nos dá a chance de um futuro que não é ditado pela tragédia. O desalento não pode extinguir as esperanças da juventude. Devemos aos nossos filhos, aos nossos netos, a oportunidade de viver em uma terra onde seja possível sonhar. O xamã Yanomami, Davi Copenaua, diz que o pensamento na cidade é obscuro e esfumaçado, obstruído pelo ronco dos carros e pelo ruído das máquinas. Eu espero que a serenidade da floresta inspire em todos nós a clareza de pensamento necessária para ver o que precisa ser feito. Uma boa COP e muito obrigado. E assim conclui-se o pronunciamento do presidente Lula, inaugurando os trabalhos na COP30 em Belém. Já vou acionando a nossa bancada aqui com os principais destaques. Falas contundentes, alguns aplausos aí de todos os presentes em alguns momentos. E assim o presidente Lula já vai retomando o seu lugar, cumprimentando seus ministros, Rui Costa, Ricardo Lewandowski, Sônia Guajajara, próprio Davi Alcolumbre e a primeira-dama Janja Lula da Silva. Mano Ferreira. Olha, o presidente Lula não seguiu o conselho da Aninha, né? No lugar de buscar tratar o tema de uma forma a atrair aqueles que, porventura, tenham resistências à pauta, o presidente Lula fez um discurso incisivo, marcando posição e dizendo que essa COP será mais uma oportunidade de impor uma derrota aos negacionistas. E, além disso, também destaco a citação dele às ausências, né?
tratando os líderes que não estão participando da COP como aqueles que gostam da guerra no lugar de gostarem do meio ambiente. O que, na minha visão, acaba sendo muito mais um discurso para ser aplaudido pelos seus que já concordam do que, efetivamente, uma forma de estender a mão e trazer mais pessoas para a pauta ambiental. Se você me permitir várias acrescentar... ressalvas também em relação ao presidente americano Donald Trump, mas assim, você também classificar a pessoa que não foi até o evento, que ela está mais preocupada com as guerras e tudo, num momento como esse, onde o Brasil quer realizar tratativas comerciais, você tem que mostrar primeiro a credibilidade das suas ações. Então, de que forma que você quer atrair o meu investimento? Então, a ação vai ser essa e eu preciso do financiamento para que seja cumprida essa agenda, essa pauta. E de que forma que você atrai, então, isso? Você realmente sendo cortês. E não foi isso que o presidente fez. É lamentável. Absolutamente lamentável. Eu sei que a gente já estava prevendo que algo nesse sentido acontecesse. Passamos aqui as pautas anteriores discutindo sobre isso. Mas é um fato de que ele perdeu uma enorme e excelente oportunidade de trazer um pouco mais para perto aqueles que estão reticentes nos investimentos que nós precisamos. Então, assim, fica aqui a nossa nota de repúdio e lamentação pelo fato de que o presidente perdeu a oportunidade de tentar trazer um pouco mais para perto aqueles que não estão presentes. Fora que envolver essa cutucada de falar que é mais fácil investir no clima do que na guerra, totalmente fora de propósito, e em especial, como o David colocou, ao se lembrar que a gente está iniciando uma rodada de negociações para tentar abaixar aquelas famigeradas tarifas que a gente vem discutindo ao longo dos últimos meses. Então, assim, perdeu uma baita oportunidade de usar o seu discurso para uma coisa bem melhor. Eu juro que eu não queria dizer, mas eu avisei, não é mesmo? Então, é isso que eu avisei. Mas, infelizmente, eu falei até aqui que nos meus sonhos, como os meus colegas também bem colocaram, esperávamos um discurso de trazendo, né, convergências entre ambos os lados para uma pauta que está extremamente polarizada, que perde credibilidade justamente por isso, por não conversar com o outro lado muito importante do debate político, e mais um pouco do mesmo e do esperado. O que posso falar? Espero que as negociações pelos bastidores, porque a COP é um espaço de negociações entre entes, atores, empresas, sejam eficientes e que surtam em algum resultado eficiente, não só no discurso político, que pelo discurso político a gente não vai conseguir atingir muito. Meus amigos, bastidores aí pegando fogo lá também na COP, muitas polêmicas, futricas, fofocalhadas, a gente vai estar trazendo algumas já. Não sem antes fazer aqui o serviço de incorporar, agora sim, todo mundo que está nos ouvindo também pela Rede Jovem Pan de Rádio, agora sim, o presidente Lula acaba de discursar lá em Belém do Pará, capital paraense, na abertura dos trabalhos da COP30. David de Tarso, seu destaque. Ele fazendo várias críticas, né, aquelas pessoas, os chefes de Estado que não compareceram ao evento e especialmente o Donald Trump, né, para realmente fazendo críticas de que ele está mais preocupado com guerras do que propriamente em preservação ambiental. E essa é uma pauta que, assim... Só vale dizer que ele fez isso sem citar nomes, né? Sem citar nomes. Ele não citou nomes, então isso vai ser aquela história do então a carapuça serviu, né? Você está mais preocupado com guerra do que com o meio ambiente. Mas, enfim, eu acho até que houve um desperdício da oportunidade de reafirmar os grandes diferenciais competitivos do Brasil em relação à pauta ambiental, para que o Brasil pudesse reafirmar a sua posição de protagonista internacional na pauta ambiental, com os ativos que nós temos, né? Como o agro bastante limpo, como a matriz energética bastante mais avançada para energia renovável do que a maior parte dos países, como o tamanho de vegetação nativa e de florestas que temos no nosso país, para que pudéssemos trazer um caminho de liderança pelo exemplo e pela atração de investimentos. Infelizmente, não foi essa a escolha do presidente Lula. Lembrando que ele acabou de retornar da CELAC, né? Que é um evento onde ele justamente já tratou sobre o conflito, né? A tensão. Pra quem não lembra da CELAC, contextualizando. É uma reunião entre os líderes para que eles realizem tratativas. Latino-América e Caribe. Exatamente. Calma, gente. A bancada tá afiada.
Galera. Vamos lá. Bola no chão. Nessa reunião do CELAC, né, houve uma fala a respeito da paz na região, de um modo a falar basicamente da presença dos navios americanos no mar perto da Venezuela, mas mais uma vez sem citar nomes, né? Então, inclusive, estava se cogitando, né, do Lula ir à Venezuela neste período de COP30, o que gerou muita tensão no próprio Itamaraty, com demais aliados, mas ainda bem que ele deu prioridade à abertura da COP e eu espero que ele não cometa essa gafe diplomática de ir para a Venezuela nesse momento de extrema tensão diplomática entre a Venezuela e os Estados Unidos. Mas, voltando aqui ao discurso do presidente Lula, eu achei que foi um discurso muito rápido. De fato, ele pecou em não trazer um pouco a história do Brasil nessa agenda diplomática verde e toda a contribuição que nós já fizemos em termos de, enfim, para inglês ver do que mais para efetivamente falando, mas temos aí nossa matriz energética aí, que é principalmente hidrelétrica, então faltou ao presidente olhar um pouco para dentro do Brasil e sair à frente, né? O Brasil sempre perde essa oportunidade de capitanear, de fato, alguma agenda e sair à frente falando e dando as rédeas das negociações. A gente não consegue ainda aderir a isso. Não, e ele citou pratos típicos e tudo, mas não citou que, por exemplo, quase todas as tardes em Belém chove. Tem também a questão de que você respirar o ar amazônico realmente faz a diferença, enfatizando isso também para quem está ali, né? Porque sensorialmente as pessoas estão percebendo de que forma que é a região amazônica. Então faltou também explorar nesse discurso esse contexto para que realmente houvesse ali uma reflexão das pessoas, dos chefes de Estado, das 50 mil pessoas que ali estão e dessa maneira possam refletir sobre o que é a nossa floresta amazônica maior de todo o mundo. Acho que ele podia também, né, David, ter aproveitado a oportunidade diante de tantas críticas com relação a Belém, né? A sede ser em Belém, que ele poderia ter utilizado esse tempo não só para falar dos pratos típicos, mas também a motivação por trás dessa escolha, que era trazer para o mundo um pouco do que é o norte do Brasil. E faltou isso também.